Nós infiéis, mas Jesus, a fidelidade. Bem-vindo, bem-vinda à Ética do Reino, nossa série de mini reflexões no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre isso: fidelidade, infidelidade, divórcio ou não divórcio, o que Jesus tem a falar sobre isso, qual é a ética do reino para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Hoje, Mateus capítulo 5, só 2 versos, capítulo 5, verso 31 e 32. Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. Jesus continua desenrolando para os discípulos e para as multidões o que é o reino de Deus, como é que é aquele que faz parte do reino de Deus, como essa pessoa lida com o que Deus fala e como isso afeta a sua vida na prática. Hoje o assunto é espinhoso, o assunto é complicado, é sobre divórcio e é sobre recasamento ou não, mas como aqui no Sermão do Monte só tem 2 versos para isso, a gente não vai ficar fazendo um estudo assim complexo e com todas as vertentes, nada disso. A gente vai ler o que Jesus falou, a gente vai ampliar para o que o próprio Jesus disse no Mateus capítulo 19, que tem um pouquinho mais ampliado, mas vamos ficar só nesses textos e ver o que Deus tem para a gente nesse sentido de casamento, fidelidade. Bom, você viu o começo do vídeo? Nós infiéis, mas Jesus a fidelidade. Por que eu disse isso logo de começo? Porque lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 5 e 17 em diante, que ele cumpre a lei de Deus. Então lembra daquilo lá, 3 episódios para trás, é o que ainda está mandando nos outros trechos. Jesus cumpre a lei de Deus. Não só isso, Jesus preenche a lei de Deus, ele dá mais significado e aprofunda ela para a gente entender quão mais profundo é do que a gente achava antes. E ele cumpre, preenche, então ele transborda a lei de Deus. Isso significa que ele não só cumpre lá certinho para a gente viver o que a gente quer, ele mostra profundamente o que era aquilo e a gente percebe que a gente não cumpre perfeitamente, mas ele dá para a gente o resultado, a força do que ele fez vem para a gente e começa a virar vida em nós. Então, quando Jesus cumpre a lei de Deus, ele também dá para a gente o resultado e um novo coração para aquilo ser cada vez mais verdade em nós. Então, ele já falou sobre homicídio, adultério e agora divórcio. A gente já falou, né? Nós homicidas, Jesus a vida. Nós imorais, Jesus a moralidade, ou nós impuros, Jesus a pureza. E hoje nós infiéis, mas Jesus a fidelidade. Vamos mergulhar no texto de Mateus capítulo 5, 31 e 32. Jesus então continuou: ouviram o que foi dito, mas eu digo tal coisa. E ele diz assim, Mateus capítulo 5, 31 e 32. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por Jesus ter ensinado isso para aqueles que fazem parte do reino de Deus e aqueles que querem fazer parte. Que o teu Santo Espírito ilumine nosso coração, a nossa mente, para que a gente enxergue o quanto nós estamos longe da perfeição. Jesus foi o perfeito, mas o Senhor quer nos transformar. Que haja salvação entre aqueles que ainda não se renderam a Jesus. E que haja transformação no coração daqueles que já estão no reino de Deus. Produza fidelidade em nós, Senhor, porque sem Ti não conseguimos. Então, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus diz aqui, vocês ouviram o que foi dito. Aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar carta de divórcio para ela. E isso é Deuteronômio 24, exatamente, verso 1. E ali em Deuteronômio 24, do verso 1, 2 e 3, você tem o que foi dita na lei de Moisés, quando Deus estava colocando um basta em muitas bagunças
das pessoas. Então, Jesus está voltando para a lei, lembra que Jesus cumpre a lei, ele preenche a lei, ele transborda a lei. Ele voltou para a lei de Moisés e falou: vocês ouviram o que foi dito? Aquele que for se divorciar da sua mulher deverá dar uma carta de divórcio, uma certidão de divórcio para ela. E aí ele diz aqui: mas eu digo, eu, Jesus, eu, Deus, nós, o Deus triuno, que criou tudo, antes inclusive da lei de Moisés, digo que quem se divorciar da sua mulher, e vice-versa, a mulher do homem, sem esse motivo aqui, exceto por imoralidade sexual, e aqui a gente já abre o parênteses, isso aqui é traição, é uma imoralidade sexual que significa que aqueles dois não, por escolha de um, teve uma traição, teve um adultério, e eles deixaram de ser uma só carne. Aí Jesus falou assim: se você se divorciar, exceto por esse motivo, você está adulterando e fazendo do seu cônjuge, aquele que você divorciou, um adúltero também, porque vocês são uma só carne. Então Jesus traz a gente, ele não só cumpre a coisa para a gente falar: ah, beleza, agora eu posso viver do jeito que eu quero, porque Jesus já pagou tudo na cruz, agora eu não gostei da pessoa, nosso gênio não é compatível, sabe? A gente casou e depois que viu, sabe, ele era muito criança e eu sou mais madura na fé tal, e ele muito crianção, então é melhor divorciar do que cada um fazer mal para o outro. Jesus está falando: não. Vocês estão achando que eu só fui lá, cumpri a lei de Moisés para vocês, cumpri os 10 mandamentos, fiz a prova para você, dei a prova para você com a nota 10 para você sair por aí vivendo a várzea da vida, vivendo o que você quer da vida? Não. Eu cumpri a lei, eu preencho a lei, Jesus diz, eu preencho ela num ponto que você vai perceber o quão mais profundo é isso, para você entender o buraco que você estava e está, e você busque salvação em mim e saiba que eu sou o Salvador. Mas não só isso, que você tenha um coração novo, transformado, e que não queira o divórcio, não queira a infidelidade, que você entenda o que foi dito desde o começo sobre casamento. Deixará pai e mãe, então cada um dos dois está entrando num compromisso, entendendo muito seriamente o que é um casamento, a visão de Deus. O casamento é muito sério. Quando os dois estão largando todas as outras coisas, não tem mais nada importante para eles agora, eles estão cortando laços. Pai e mãe, era a coisa mais profunda para o judeu, era a sua família, o seu pai e sua mãe. Então você vai cortar os laços mais profundos da sua vida para você fazer um laço maior e indivisível com essa pessoa que você vai casar. Deixa pai e mãe, falou: agora nova vida para mim é eu e Ana Cristina, no meu caso. Deixando pai e mãe, unindo-se à sua esposa, tornando-se uma só carne. Não há nada externo que é mais importante do que ela, ou ele para a mulher. Não há nada no nosso meio, então deixar pai e mãe e unir-se, não há nada que esteja entre os dois que seja maior do que o outro. Então minha união é com a minha esposa, não com meu filho. Ele não é o príncipe do papai, princesa do papai. É a mamãe, a rainha do papai, e ela é a mais importante. Ela é a mais importante para o papai. Então não há nada mais importante do que o marido para a mulher e a mulher para o marido. E o relacionamento sexual vem aí, né? Tornando-se uma só carne. Deu para entender? Você entendeu? E isso é tão profundo que Jesus fala, o próprio Deus encarnado fala: isso é um laço indivisível. Ele fala em Mateus capítulo 19, o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 5, capítulo 6, capítulo 7, sobre essas coisas. Então ele cumpre a lei, mas ele mostra: cara, é tão mais profundo do que isso, porque o que foi dito em Deuteronômio foi feito para botar um stop, uma parada, um breque na loucura que as pessoas estavam vivendo. Pessoas que saíram do Egito, da escravidão, que não sabiam como viver a vida e estavam cada um ficando com o que queria, e depois não gostei, vou para outra coisa. E Deus falando: não, o relacionamento entre um marido e uma mulher, que aí sim rola um envolvimento sexual,
é único, exclusivo e é um para o outro. Isso está antes de Moisés, está antes da lei dada nos 10 mandamentos e as outras leis ali. Foi falado antes para Adão e para Eva uma lei muito maior. Vocês unam-se e isso seja um compromisso de fidelidade e uma profundidade que vocês se tornaram uma só pessoa, não são duas. Não é bagunça para Deus nesse sentido. Fidelidade e uma fidelidade profunda. Um vai ficando cada vez mais entranhado no outro, um vai ficando cada vez mais o outro e o outro o um. Não são mais dois elementos, é um elemento só. Como o Tim Keller fala, é como a coisa do sal. O sal é o cloreto de sódio. Não é só cloro, não é só sódio. É cloreto de sódio e é uma nova coisa. São dois elementos que formaram uma nova coisa e uma coisa melhor. E Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito. E parece que o coração de vocês gosta de algumas palavras que vocês encontram na palavra de Deus que vai de acordo com o que você quer, mas você não quer ler mais e não quer saber mais. Esse é você, esse sou eu. Quando a gente quer saber de Deus e a palavra de Deus, a gente só quer achar algum versículo, algum verso que dá base para o que a gente quer. Então a gente quer ouvir o nosso coração e a ética de Deus diz, ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus falou na sua palavra e revelou sobre as diversas áreas da vida. Não é o teu coração que define, não sei, eu acho, eu tenho para mim, sabe, que não importa o que você acha. O que importa é o que Deus diz e fala sobre isso. Então, às vezes a gente está levado pelas nossas emoções, pelo nosso achar, pelo que o mundo diz, pelo que a música sertaneja diz, que é isso aí mesmo, eu vou achar outro e viva, a fila andou, pelo que a gente vê nos filmes, vê nas séries, vê na cultura ao nosso redor, nas músicas e etc. E no final das contas, todo ser humano ele quer mesmo é ouvir a lei do seu coração, que significa eu sou fiel a mim mesmo e na hora que começou a me dar problema eu quero trocar por outro mesmo. Esse é o teu coração, esse é o meu coração. Por isso que nós, quando a gente for ver lá no profundo do nosso coração, nós somos infiéis, mas Jesus é a fidelidade em pessoa, materializada na nossa frente. Jesus foi aquele que nunca se desviou dos propósitos de Deus, da palavra de Deus e fez ela valer. Jesus, como diz em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, é isso mesmo, 5, do 25 em diante, quando os maridos são chamados para amarem as suas esposas, como Cristo amou a igreja, fica claro para a gente que é um ideal tão perfeito e além da nossa força, que Cristo amou a igreja. Maridos, amem cada um a sua mulher, não outra, e é a sua mulher, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso é fidelidade, isso é pagar o preço, isso é ficar junto até o final. E você pensa que a igreja era a flor que se cheirasse? Você é flor que se cheira e eu sou, mas Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, não divorciou-se dela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E aí ele diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e à igreja. Então, Cristo é esse que cumpre perfeitamente o casamento sem divorciar-se. Senão, Cristo estava falando para a gente como igreja, não sei, se vocês não forem, não gostei muito, nossos gênios não são compatíveis, vocês são muito infantis, não quero mais vocês, vou ficar com outra. Não, Jesus nunca fez isso e nunca fará. Ele fala, eu fiz uma aliança, a nova aliança no meu sangue e sou fiel à minha aliança. Jesus cumpre a lei do casamento, do não abandono, da fidelidade.
Jesus não adultera, Jesus não vai procurar outra coisa, Jesus não larga e vai embora, Jesus fica até o final. Ele cumpre, ele preenche, ele ajuda a gente a enxergar que é muito maior do que a gente estava vendo antes. A lei do Antigo Testamento foi colocada só para as pessoas começarem a parar de brincadeira. Se você for ver lá Deuteronômio 24, você vai ver que é muito sério o que fala sobre casamento. Quando é posta a lei lá do divórcio, não é porque Deus estava mandando, ele estava falando por causa da dureza do coração de vocês, antes que vocês façam mal uns para os outros e as mulheres sejam apedrejadas porque vocês estão arranjando uns motivos muito, deixa eu cuidar com a palavra, muito bestas, para ser leve, para se divorciar. Então você vai dar uma carta de divórcio para proteger essa mulher, para ninguém falar que ela é imoral e apedrejarem ela, e aí você vai, e ela pode casar de novo e você pode casar de novo, mas vocês não vão voltar para o mesmo casamento depois. O casamento não é brincadeira. E aí tem toda uma legislação lá para mostrar, o casamento é sério. E Jesus pega isso e fala, gente, isso era só para dureza do coração, porque eu vou aprofundar e falar, casamento é tão sério que não é para divorciar, não é nem para você pensar eu vou dar carta de divórcio e cada um segue seu rumo. E ele fala, exceto por traição, por infidelidade conjugal, por um dos dois ter traído, ter adulterado, ter feito bobagem, e aí aquela coisa de uma só carne foi desfeita, porque aqui é uma só carne. Aí chegou o bonitão aqui, se engraçou com a outra aqui, agora, mesmo que ele não tenha casado, ele foi uma noite, foi só uma noite. Pois é, mas aí você quebrou o laço inquebrável da uma só carne e virou uma só carne com a outra. Não tem uma só carne de três, é só dois. Você quebrou, o bonitão. Aqui, então, Jesus fala, essa pessoa aqui, ela está livre para casar de novo, porque quebraram esse laço com ela, e ela vai casar. Se não for por esse motivo, vocês estão entrando em adultério, e estão vivendo vidas de, vão adulterar ali, vão adulterar aqui, vão usando palavras e leis, e Deus está falando, não é assim, a minha lei é a que importa, a minha ética, a ética do reino é a que importa. Rafa, isso é muito sério, isso é muito pesado, é melhor então nem casar, foi o que os discípulos falaram para Jesus, porque a gente gosta de ter nossa porta de saída, né? Falou, qualquer coisa eu saio fora, e Jesus fala, não, é sério, mas assim, quem não for casar, ele tem que ter o dom para isso, para ficar solteiro, porque senão vai viver na várzea também, do solteiro na várzea, ou você vai viver solteiro para a glória de Deus. Então você tem lá Mateus capítulo 19, Jesus falando isso, tem homens e mulheres que Deus deu o dom de honrarem a Ele, sendo solteiros, não procurando coisa por aí, ou você vai casar e vai ficar casado e vai honrar o teu casamento. Rafa, mas e a pessoa que ela errou nesses princípios aqui de Jesus e ela já divorciou e não foi por esses motivos e agora ela é uma adúltera? Ou ela casou de novo e agora os dois lá são adúlteros? Deus diz que sim, eles adulteraram, mas que a graça de Deus ela é maior do que isso. Mas é bom que essas pessoas entendam isso e peçam perdão a Deus, entendendo, eu realmente adulterei a minha ex-esposa, porque eu pedi divórcio porque a gente não era compatível de gênero. Isso não é motivo bíblico. Eu adulterei, mesmo que estivesse dentro da lei e que ficou todo mundo numa boa e que somos todos civilizados, Deus está falando, você adulterou. Então peça perdão, ou entenda logo isso e já peça perdão e entenda que agora é vida nova e que teu casamento, o novo casamento, e se for casar, tem que ser para a glória de Deus. Você não vai voltar para a primeira, porque Deus está falando, não é bagunça isso daqui. Agora, cada um vai viver a sua vida para a glória de Deus. Se teve isso. E aí a pessoa que divorciou e casou de novo, é entender que rolou um pecado sim. Não é um pecado maior e imperdoável que outros pecados, mas é confessar o pecado para Deus, se apropriar da graça e do favor que tem em Jesus, e a partir de agora traçou a linha e falou, eu vou entender o casamento como Jesus entende, fidelidade profunda. Meu amado irmão, minha amada irmã, é por isso que Jesus colocou esse assunto, pode ver no Sermão do Monte aqui,
Está entre adultério e entre seja o seu sim, sim e seu não, não. E aqui está o divórcio no meio desses dois assuntos. O que vai levar as pessoas para essa coisa tão difícil que é o divorciar? Tanta dor, tanta coisa que Deus não queria. Traição. Outra coisa que vai levar a pessoa a fazer isso é infidelidade, é ser frágil de palavra, falar sim, para sempre, e com todo mundo como testemunha, em nome de Deus, na alegria e na pobreza para sempre. Seja o teu sim, sim, teu não, não. Cumpra a tua palavra. É por isso que o divórcio está bem no meio desses dois assuntos, porque são os assuntos que levam para divórcio. Adultério e fragilidade de palavra. Que Deus nos ajude a enxergarmos em Jesus o fiel, enquanto nós muitas vezes flertamos com a infidelidade. Que Deus nos livre disso. E aqueles que já passaram por isso, apropriem-se da graça de Jesus, olhando que Ele é o fiel. Falar, graças a Deus que Jesus cumpriu isso, Ele preencheu, Ele transbordou. Eu louvo a Deus por Jesus ter sido fiel, por Ele ser fiel e por Ele ter me dado um manto da fidelidade, porque foi a obra dele, não a minha. Louve a Jesus como fiel, a fidelidade perfeita, mas deixa Ele transbordar isso na tua vida, e você que vai casar, considere, eu vou casar e vai ser para sempre, ou eu não vou casar. E você que já passou por algumas coisas, considere agora, ou é para sempre, ou eu não vou embarcar em nada disso. Eu quero honrar o meu Deus. Nós éramos infiéis, mas Jesus trouxe a plena fidelidade. Deus abençoe, meu irmão.